Conceitos de mundo, ensino religioso. Bem, gente, eu trouxe para vocês um pouco sobre conceitos de mundo na nossa vida, no nosso dia a dia e nas religiões. Mas quem é todo mundo? A gente sempre escuta todo mundo falar todo mundo, como eu falei agora. A gente sempre fala, vai todo mundo gosta de determinada música, todo mundo vai lá não sei aonde. A que pessoas a gente está se referindo? Obviamente, a gente não está se referindo a toda a população do planeta Terra, né? São 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas. Então, é uma forma de se referir a uma grande quantidade de pessoas, ou a maioria das pessoas que a gente conhece, e essas pessoas fazem parte do nosso convívio, tá certo? Aí do lado eu coloquei o quadro da Tarsila do Amaral, Os Operários, para que vocês admirem e vejam aí todo mundo numa escadinha. Vários mundos. Então, a palavra mundo ela pode ter vários significados, né? Como eu falei, todo mundo pode ser todos nós juntos em algum lugar, mas ele também pode significar um conjunto do que existe da humanidade, do meio ambiente. A gente pode chamar de mundo assim um lugar de atuação. Por exemplo, eu trabalho no mundo escolar. Né? Meu mundo de trabalho é a escola, né? Mundo de trabalho. Ou o meu mundo privado aqui, quando eu falo, as pessoas que vêm aqui na minha privacidade, que veem o meu mundo privado, elas conhecem coisa tal. E até o mundo digital, a gente chama hoje o meio digital, a internet de mundo digital. Mas a gente sabe muito bem que não é um planeta de internet, não é um planeta de trabalho. O mundo ele se refere aí a conjunto de coisas, de pessoas, de lugares, sejam eles lugares reais ou virtuais. O mundo religioso. O mundo da religião, ele se refere à dimensão religiosa, isso é, a parte da vida de alguém na qual ocorrem as práticas religiosas. Às vezes, dentro de uma casa, tem vários mundos de religião. Às vezes, você tem uma religião, seu pai tem outro, sua mãe tem outro. São 3 mundos ali convivendo dentro do mesmo mundo, que é o mundo privado, o mundo da sua casa. Então, nas religiões não é diferente. O conceito de mundo, de forma geral, ele delimita os espaços na religião. Mundo cristão, mundo islâmico, mundo espírita. Essa denominação ela ajuda a fazer com que as pessoas, os fiéis, né, não importa onde estejam, eles se encontrem com suas comunidades. Eu tenho uma amiga que ela foi morar fora e lá na cidade que ela mora, a primeira coisa que ela procurou foi, foi morar numa cidade que tem muitos protestantes, e aqueles protestantes antigos, né, lá nos Estados Unidos, aquelas pessoas com a religião protestante antiga, bem diferente dos protestantes aqui do Brasil, e ela foi procurar uma igreja católica, e lá ela procurou o mundo católico, né, não só o mundo cristão, mas o mundo católico, porque ela queria assistir às missas, o padre e tudo lá, a comunidade, e ela se entrosou, ela fez amizades, ela conheceu pessoas ali, porque ela foi procurar o mundo religioso do qual ela fazia parte. Então é muito importante que esses mundos eles coexistam e eles existam vivos, né, em paz. Então, para que esses mundos existam, o ser humano ele observou bastante, e principalmente o céu. A observação do céu ele está na base do conhecimento de inúmeras sociedades. Tem religiões que até hoje acreditam que os astros eles fazem parte das conexões e dos acontecimentos na vida humana, né? Tem outras vertentes místicas que não são religiosas, né? Que são as pessoas que fazem mapas astrais, que leem horóscopo, que acreditam nisso, né? Mas não é religioso, é uma outra coisa, é só um acreditar em algo místico. Então, inúmeras sociedades, elas sempre observavam a lua, a posição do sol, as estrelas. Tudo isso influenciou o modo de pensar de diversas culturas. Na nossa ciência moderna, a gente também faz essas observações, né? Usa para entender o que se passa na Terra e ao redor dela do universo. Então, essas observações, sejam elas religiosas ou apenas científicas, elas, no final das contas, serviram para a gente observar o céu e entender o mundo que a gente vive. Então, as visões do mundo das religiões. Né? Como as religiões veem o mundo. Visão de mundo na religião. A maioria das religiões entende o meio ambiente como uma criação divina e atribui aos seres humanos o dever de preservá-la como presente de Deus. Além das religiões, as instituições governamentais e não governamentais vêm estabelecendo normas, criando acordos para garantir a preservação ambiental e reduzir danos, né, que já foram causados no meio ambiente. A gente sabe que
se Deus ou os deuses, dependente do que você acredita, que criaram o mundo, se o mundo foi criado pelo que é divino, logo o mundo ele é um presente divino, né? É um presente de Deus ou dos deuses. Então, nós, seres humanos, temos a obrigação de cuidar desse presente. E por incrível que pareça, a gente pensa que a visão de mundo das religiões, não vamos beber, não vamos fazer isso, não vamos fazer, Deus proíbe, a gente tem que viver num mundo assim. Na verdade, a grande maioria das religiões entende que nós devemos preservar o mundo, preservar o outro ser humano, preservar o ser vivo no geral, né, os animais, preservar as plantas. Tudo isso é preservar o que Deus nos deu. Visão de mundo na religião judaica. Não é diferente. Para os judeus, Deus concedeu ao ser humano a vida e a liberdade de organizá-la como quiser. O ser humano é o elo entre Deus e o mundo, pois a vontade de Deus se realizará no mundo por meio do ser humano. Então, na visão judaica, o ser humano ele deve viver em função do que Deus lhe deu e, obviamente, as pessoas elas vão preservar o que Deus deu, né? Já que o homem ele é o retrato de Deus na Terra. No livro sagrado dos judeus e também dos cristãos, lá no capítulo do Gênesis, Deus fala para Adão que ele pode nomear as criaturas. Então, Deus dá a responsabilidade do homem de cuidar das criaturas ao ponto de nomeá-las, né? Na visão de mundo na religião cristã, né, como eu já falei, tudo que Deus criou foi por ele abençoado. Então, o ser humano, ele tem que cuidar do mundo. É nossa missão cuidar do mundo e preservar, cuidar das criações de Deus. Então, todos os animaizinhos, né? Os animais, a causa animal hoje ela é uma coisa que a gente discute bastante, até que ponto a gente deve comer, não deve comer carne, cuidar dos cachorrinhos, dos gatinhos, resgatar. Isso são coisas que normalmente você pode procurar, são pessoas que têm uma visão de mundo cristã, que tem aquela história de preservar o mundo, que o mundo é obra de Deus. Visão de mundo no islamismo. Os islâmicos, eles entendem o mundo físico como uma criação perfeita de Alá. Mais uma vez, né? Criação perfeita de Deus. Para eles, o mundo físico ele deve ser aproveitado, mas também é um lugar de fazer boas ações, pois é por meio delas que se conquista o mundo espiritual, né? Mas isso, gente, não é diferente das outras religiões. Os judeus e o cristão, ele também acredita em fazer boas ações no mundo. Mas para ficar no mundo tem que preservar o mundo. A mesma coisa acontece aqui. As boas ações, elas fazem parte da visão de mundo do islamismo. Então, a gente tem que preservar o mundo para poder usufruir dele. E as boas ações, elas fazem isso, no caso dos islâmicos. Visão de mundo no hinduísmo. O hinduísmo, eu tenho até uma foto aí do Diwali, né, que é a festa das luzes dele. Eles têm uma história de ciclo, o que é uma coisa que começa, termina, começa de novo, termina. Então, a criação deles é somente uma parte do ciclo. A Terra, o ser humano, ele é criado, mas ele faz parte de outras coisas maiores. Então, tudo é criado, depois é destruído, depois criado, destruído de novo. Então, para eles, as coisas, o mundo ele é temporário. E esse mundo ele vai ser destruído para criar um novo mundo. E para eles isso já aconteceu várias vezes. O mundo físico, nossa Terra, ele é considerado uma ilusão. E a gente só vai se livrar dessa ilusão se a gente colocar em prática os dogmas e o que eles acreditam que é correto. Essa é a visão de mundo deles. O mundo é uma ilusão, tem que fazer tudo o que é correto, agir por uma ética do bem deles, e assim vai sair da ilusão para o mundo espiritual. No budismo, a visão de mundo ela é bem parecida, tá? Eles acreditam que o mundo físico, né, onde a gente está, é uma ilusão, é só uma ideia, e que o ser humano ele morre e volta, morre e volta, morre e volta, até ele se tornar uma alma tão boa que não precisa mais voltar, tá bom? Então, assim, no hinduísmo, o mundo é transformado. Para o budismo, a pessoa ela vai se transformar e ela vai sair desse mundo material, que é uma ilusão, para o mundo espiritual, que é a verdade. O mundo espiritual para o budista é a verdade.